Bom dia, meu nome é Gabriel. E, bom, para começar o trabalho hoje, eu vou começar falando sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é basicamente uma fotografia da empresa. Com ele, a gente consegue saber tudo que a empresa tem, tudo que a empresa deve e como que essas coisas estão alocadas dentro da organização. Se a gente for olhar mais a fundo aqui para o ativo e para o passivo, o ativo ele é composto pelo ativo circulante e pelo ativo não circulante, e o passivo é composto pelo passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas. Agora eu vou falar sobre a DRE. A DRE é a demonstração de resultado do exercício. Nela, a gente calcula o lucro líquido da empresa e isso a gente faz através da diferença entre a receita e a despesa no período. O período geralmente é de 1 ano, é o mais comum que a gente encontra, e na DRE a gente vê os efeitos operacionais da empresa. Então a gente vê as despesas administrativas, vê todos os impostos e juros que foram cobrados, e nele a gente pode fazer uma análise melhor, uma análise gerencial melhor da empresa comparada ao balanço patrimonial. Um exemplo dessa análise seria, por exemplo, do ano de 2015, em que houve a crise. Nela a gente pode ver que o prejuízo, no caso, foi de 3.684.000 e que comparado ao ano de 2018, que já estava mais estabilizado, eles tiveram um lucro de 828.000. A demonstração de fluxo de caixa, diferente da demonstração de resultados, é uma importante forma de medida para que a empresa entenda como e por que a sua posição de caixa mudou ao longo do tempo. A partir dessas medidas, a gente pode entender quais decisões foram tomadas que fizeram com que o dinheiro entrasse e saísse do caixa. Ela também é uma importante forma de medida para se determinar a valuation da empresa, isto é, o valor que ela tem dentro do mercado. Como podemos observar, no ano de 2015, as atividades operacionais geraram pouco caixa para a empresa. Isso foi causado principalmente pela crise macroeconômica dentro do setor, ocasionada pela alta competitividade de empresas internacionais e pela diminuição da demanda dentro do setor. O balanço gerencial é uma ferramenta da contabilidade gerencial que permite com que os administradores façam uma análise e um diagnóstico das operações da empresa. E um desses diagnósticos é a necessidade de capital de giro. Esse é o fluxo de caixa livre. Você consegue ir a partir da demonstração de resultados e demonstrativo de fluxo de caixa. Com ele você consegue ver como um acionista, ver uma empresa. Para ele, isso aqui representa um fluxo de caixa real, que é o potencial que a empresa tem de gerar lucro, de gerar caixa. Então, você consegue com o LAGE, que é o EBIT, o lucro antes dos juros e impostos. Você subtrai o efeito dos impostos, porque não tem jeito de você fugir dele. Depois você também soma a depreciação, porque não representa uma saída de caixa real. Então você tem que somar a depreciação. Você subtrai a variação da necessidade de capital de giro, que é quanto mais a empresa precisou de colocar na operação naquele ano. E você também subtrai o CAPEX. O CAPEX é todo investimento que a empresa faz no imobilizado ou no intangível. E a partir dessa conta você tem o fluxo de caixa livre, que é o potencial que a empresa tem de gerar caixa. No caso, pode ser obtido também antes do CAPEX, que o CAPEX é como se fosse um caixa livre que a empresa teve, mas ela decidiu investir imobilizado ou intangível. Nesse caso também tem uma conta que é legal a gente fazer, que é a gente pegar o CAPEX e dividir pela depreciação. Assim a gente consegue ver se a empresa está investindo mais que a depreciação, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. No caso que a gente vê aqui da Uzi Minas, de 2014 para 2015, ela começou a investir muito menos em CAPEX, por causa da crise. Assim ela teve uns investimentos muito mais cuidadosos. E com os anos subsequentes, a gente vê que diminuiu bastante. Provavelmente foi por causa dos altos investimentos já feitos nos anos anteriores. Agora, sobre os índices de liquidez, eles são utilizados para avaliar o desempenho da empresa em relação ao cumprimento de suas obrigações, como o pagamento de dívidas. Então, os acionistas geralmente olham para esse índice e veem se a empresa está sendo eficiente e se vale a pena investir na empresa. O primeiro índice que a gente vê é o índice de liquidez corrente. Ele é calculado dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. E como a gente pode ver no caso das Uzi Minas, todos os anos esse índice foi acima de 1,
e foi aumentando gradativamente. Quando o índice é acima de 1, quer dizer que sobrou capital no caixa e ele pode cumprir pagando todas as suas dívidas. O próximo índice é o índice de liquidez seca, ou asset test, e ao contrário da liquidez corrente, ele não considera o estoque. O estoque é o ativo circulante de menor liquidez, e ele pode atrapalhar um pouco às vezes na análise, então na liquidez seca ele é desconsiderado. E o índice, ele, comparado à liquidez corrente também, ele é sempre um pouquinho abaixo do valor. Agora eu vou falar de outros dois índices de liquidez. O primeiro é a liquidez imediata, que leva em consideração apenas os numerários em caixa, os caixa equivalente de caixa. O outro é o índice de liquidez, que não tem um nome específico na literatura, mas a gente considerou aqui como sendo índice de liquidez e a avaliação de prazos. Ele é calculado pelo financiamento líquido de longo prazo, dividido pelo investimento líquido no ciclo operacional. O investimento líquido no ciclo operacional é equivalente à necessidade de capital de giro, coisa que a gente já viu lá no balanço gerencial. Esse é um indicador do tipo quanto maior, melhor. Quando ele é menor do que 1, significa que recursos considerados como longo prazo, como working capital, necessidade de capital de giro, estão sendo financiados com recurso de curto prazo. Há um descasamento desses prazos. Quando é maior do que 1, existe o casamento. Os recursos de longo prazo financiados com recursos de longo prazo. Como outra ferramenta da contabilidade gerencial, a gente tem a gestão do ciclo operacional. Como o próprio nome já diz, é para fazer a gestão do ciclo operacional. Na primeira parte, a gente vê o investimento percentual no ciclo operacional. O que é isso? O quanto que a necessidade de capital de giro representa da sua receita. No caso aí, a gente vê que ela vem aumentando desde 2014. Em 2014 ela era 19%, em 2018 ela veio a ser 27%. Já vamos ver o motivo. Temos aqui também o giro de estoque, que com ele a gente vê quantas vezes o estoque foi renovado na empresa durante o ano, e ele também tem que ter cuidado, porque ele pode ser adulterado, chegando no final do ano vendendo mais estoques e parecer que teve um giro maior. Então não é uma informação que a gente considera tanto. Temos também o ciclo de caixa, que a gente vê o prazo médio de estoque, que é quanto que o produto fica desde que recebe matéria-prima até a venda, quantos dias leva, prazo médio de recebimento, que é desde a venda até o recebimento, quantos dias é, e o prazo médio de pagamento, que é desde quando eu recebo minha matéria-prima, quanto que eu demoro para pagar. O resultado disso é o ciclo de caixa, a soma do prazo médio de estoque, recebimento, menos o pagamento. E a gente vê aqui, esses são os dias que a empresa tem que financiar com o próprio caixa. E ela vem aumentando desde 2014 também. A gente vê que 2018 foi um ano muito bom, aumentou bastante, mas foi uma coisa mais inesperada. E junto com o investimento percentual no ciclo operacional, a gente vê que aumenta junto com o ciclo de caixa. Bom, e agora falando sobre índices de rentabilidade, a gente vai estar analisando 3, que são o ROA, o ROI e o ROIC. O ROA é o retorno sobre os ativos, enquanto o ROI é o retorno sobre o capital dos investidores, ou patrimônio líquido. E o ROIC é sobre o capital investido. Bom, se a gente fizer uma análise dos três numa série histórica, a gente vê que de 2014 para 2015 a gente teve uma queda muito grande, sendo que 2015 foi de longe o pior ano da empresa em termos de rentabilidade de lucro. Essa rentabilidade baixa pode ser explicada por fatores macroeconômicos, como a superprodução da China em 2015, o que acarretou fazendo com que a Uzi Minas tivesse que diminuir a sua produção. No caso, se a gente for olhar na DRE, comparado com 2014, a receita de vendas diminuiu, enquanto o custo também, só que a diminuição na receita foi muito maior do que a diminuição nos custos, o que fez com que ela tivesse uma rentabilidade muito pior do que comparada com todos os outros anos. Bom, e agora a gente vai demonstrar uma outra maneira de fazer a análise do ROI, que é o modelo do Ponte. Nele, a gente calcula o ROI multiplicando 3 fatores, que é o efeito fiscal, o multiplicador de alavancagem financeira e o retorno sobre o capital investido. E bom, nesse caso aqui a gente calcula o ROIC usando a margem de lucro operacional vezes o giro de capital, e a gente calcula o multiplicador de alavancagem financeira multiplicando o índice de estrutura financeira e o índice de custo financeiro. E o interessante desse tipo de análise é que ele permite a gente ter uma visão com um nível de profundidade sobre o ROI muito maior, entendendo quais são os pequenos fatores
que interferem e influenciam no retorno sobre o capital dos acionistas.